Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa A Verdade em Foco. É um prazer imenso poder estar novamente aqui falando com vocês, trazendo mais uma curiosidade, algo que realmente é de suma importância para você e para a sua família. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a doutora sexóloga, Paula Micaeli, ela que é psicóloga, clínica comportamental e sexóloga, atende aqui em Porá, ali na AMA, e vai falar com a gente assuntos pertinentes à sexologia, ou seja, a área sexual. Então, fique atento aí. Mas, primeiramente, vamos saber dessa jovem que está aqui ao nosso lado, essa profissional. Seja bem-vindo ao programa Verdade em Foco. Quem é Paula Micaeli? Muito obrigada. Então, Paula Micaeli, eu sou psicóloga clínica comportamental, e eu comecei trabalhando dentro da psicologia com transtornos emocionais, transtornos de ansiedades, todos esses transtornos dentro das psicopatologias. E quando fui fazer a minha especialização em comportamento humano, nós tínhamos uma matéria que era sexualidade humana. E quando dentro dessa matéria eu tive muita dificuldade, eu percebi que eu tinha uma dificuldade muito grande de falar sobre o assunto, de estudar sobre o assunto. E foi quando assim que me deu aquele clique de eu quero saber mais sobre isso, eu quero conhecer mais e quero poder ajudar pessoas, E porque infelizmente ainda hoje, em pleno século XXI, ainda temos muito tabus, em relação a essa área. A gente fala de tudo, de todos os assuntos, e eu brinco assim que todo mundo faz sexo, todo mundo veio do sexo, mas todo mundo tem uma resistência muito grande de falar sobre. E por esse motivo, nós temos hoje em dia grandes problemas nos relacionamentos, principalmente por conta dessa parte de falta de diálogo, por conta de que eu não falo, eu não tenho coragem, eu não quero pedir, eu não quero. E daí veio essa vontade de trabalhar. E há um tempo eu já estou na área trabalhando, mas há pouco tempo só que eu comecei a divulgar, então, o meu trabalho. E já por conta disso, por morarmos numa cidade talvez um pouco pequena, onde ainda tem, assim, o tabu é um pouco maior, a questão da cultura, a religiosidade pesa muito, E ainda é muito difícil, não só para todos, mas até para mim, assim, eu não tenho dificuldade, mas acaba que as pessoas tornam isso muito, uma situação muito complicada. E daí foi que veio essa vontade de querer saber, de querer conhecer e de poder ajudar pessoas também. E até onde eu estou sabendo, a senhora é a única no estado de Goiás. Então, eu tive fazendo um curso agora há pouco com a Carmita Ábido, que é a referência que nós temos, Ela é psiquiatra, sexóloga, tudo que nós temos de estudos no mercado hoje em dia, dentro da parte de sexualidade, foi desenvolvido por ela. E eu estive nesse curso e inclusive eu soube lá, também que a gente não tem profissionais, psicólogos, sexólogos que atuam, na área mesmo, profissionais da área mesmo. Então, assim, eu achei bem interessante que até dentro da psicologia também é um assunto bem difícil até de ser abordado, para ver, meio que o preconceito também. Acaba que é. Doutora, e aproveitando essa oportunidade, em nome do programa das mulheres, nosso programa, da Maria Célia, da Dina Borges, eu quero estar entregando essa simples rosa para a senhora, tá? Já no início do nosso programa, representando aí a senhora, todas as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, e também dizer que, na verdade, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que quando fez vocês, fez tão perfeito que somente a raça feminina pode gerar filhos.
e nós vamos falar a respeito de filhos durante o nosso programa, né? A dificuldade, né, que os pais têm para falar de sexo com os filhos nos dias de hoje. Mas, dando sequência à nossa fala, qual nos dias de hoje, assim, a maior dificuldade que a senhora encontra para poder estar ministrando essas pessoas, tabus, por exemplo, na área religiosa, política, familiar? Fala pra gente, qual a maior dificuldade que tem se encontrado hoje para falar de sexo? Muito obrigada pelo carinho, tá? Então, nós ainda vivemos, como eu disse, numa cultura muito machista, né? Nós somos criados de que meninos, quando criança, normalmente quando começa ali, eu brinco assim, que quando começa ali a endurecer o pipio, é assim, menino vai ser garanhão, vai ser pegador, né? E é mais ou menos nesse estilo. E a nossa cultura para meninas, eu falo que é um tanto quanto ingrata, que meninas é tipo, fecha as pernas, né? Isso é feio, isso é errado, isso é pecado, isso não pode. E nós acabamos crescendo com essa ideia de que sexo é sujo, de que sexo é errado, de que sexo é pecado, né? E aí é onde que nós começamos a ter tantos problemas, principalmente das mulheres, na parte sexual, nos relacionamentos, né? Onde que eu quero casar para ter um companheiro, para ter alguém ao meu lado, mas assim, o sexo é meio que de fora, é uma coisa que eu faço por obrigação e não por prazer, porque eu não aprendi a ter isso. Então, os homens podem ter prazer, as mulheres, né, a gente fica um caso à parte ali. Então, assim, isso é muito cultural, né, e a religiosidade em si pesa muito também esse aspecto, infelizmente. Aí vem a questão da proibição, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e nós sabemos que, infelizmente, né, as pessoas acabam aprendendo o sexo de uma forma totalmente errada, né, doutor? Igual assim, a coisa que eu coloco, né? Por que é tão difícil, por exemplo, falar de sexo para os nossos filhos? Porque nunca foi falado de sexo para mim, né? Nunca foi passado, então assim, como que eu vou colocar uma coisa que eu nunca ouvi, que eu tenho muita dificuldade porque eu nunca ouvi? Então assim, já começa por aí todos os problemas, né? E falando assim em questão da mulher, a senhora falou aí a questão de, acaba que a mulher, né, casa despreparada porque se guarda, vamos dizer assim, para um casamento, para se casar virgem, e quando casa não sabe nada de sexo, acaba fazendo sexo por fazer. Isso não causa um constrangimento ou até mesmo uma rachadura, vamos dizer assim, né, no casamento, no relacionamento entre o casal ali? Na verdade, é um dos grandes motivos de muitas separações hoje em dia, né? E a gente tenta trabalhar muito isso daí dentro de consultório, mas assim, é uma reclamação assim da grande maioria das mulheres, né? Por conta dessa proibição. E eu não estou aqui para falar, né, o que é certo, o que é errado, se faz ou se não faz. A questão é que a informação, né, ela é de extrema importância, e essa informação, quando vem de casa, dos pais, gera uma confiança muito grande nos filhos, né? Porque uma coisa que eu falo muito é assim, normalmente o filho, ele lá no início, lá na primeira infância, ele começa a fazer perguntas e sem maldade nenhuma, né? E aí os pais já começam, já assustam, menino, pra que você está falando isso? O que é isso que você está falando? E assim, a maldade, como eu disse, ela está na cabeça do adulto, ela não está na cabeça do filho, né? E aí a gente já começa a traumatizar a criança, a pessoa, tanto o menino quanto a menina, principalmente meninas, né? Logo aí. E aí eu falo que esse susto que você faz para ela
ela não vai confiar em você novamente para poder se abrir, para poder conversar, para poder falar. E aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar outros meios de informação. E daí essa informação, sabe-se lá de que forma ela vai vir, né? De uma forma completamente errada, porque ela não teve isso em casa. Você poderia me dizer se o sexo faz rejuvenescer a mente da pessoa? Ontem ainda... Isso feito de uma forma correta, é claro. Sim, ontem ainda eu fiz uma enquete e brincando, né? Alguém fez essa pergunta se o sexo fazia bem para o cérebro. Acho que foi essa até a questão. Aí eu ainda brinquei, né? Falei assim, o sexo ruim faz mal. Mas o sexo bom, ele faz mal, ele faz bem, né? Muito bem, tanto para o cérebro, para o corpo, para a pele. Então, assim, o sexo, ele é muito saudável, né? Sem contar que ainda a gente consegue perder uns quilinhos ali ainda brincando. Queima muita caloria, né? Então. Pois é, então para você que está nos assistindo aí, olha, só para lembrar que durante todo o nosso programa nós vamos estar falando aqui sobre sexo. Não precisa ter vergonha, pode deixar o seu filho, sua filha aí, certo, assistindo também, porque o programa hoje é de suma importância para esclarecimento, né? Principalmente vocês que têm aí um certo tabu, né, para falar em questão de sexo. Paula, me diga uma coisa, hoje nós sabemos que os jovens, eles não estão muito preocupados, né, com a sua segurança na questão de saúde. Nós vemos hoje que os jovens inventaram essa moda do ficar agora, né? É um ficar rapidinho, não quer usar camisinha, preservativo, nem feminino, nem masculino. Isso causa um grande transtorno, né? Então, é uma coisa assim que também a gente tem tentado, né, colocar e esclarecer, porque às vezes uma brincadeirinha rápida, por um prazer rápido, né, não compensa uma vida toda com uma dificuldade, com uma doença, porque assim, gente, doença sexualmente transmissível está aí, né? E a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, que vai acontecer na nossa casa. E a gente acaba não se cuidando, não se prevenindo. E os jovens hoje em dia, eu falo assim que eles são muito... eles gostam muito de brincar com a própria vida, né? E talvez essa brincadeirinha, né, tão rápida, esse prazer tão rápido, às vezes, né, você vai ter pro resto da vida aí um problema muito sério. Você vai ter que se cuidar, né? Tem tratamentos e tudo, mas alguns deles são muito sofridos, então assim, eu falo que não compensa, né? Então, precisa sim se prevenir, tanto meninos quanto meninas, né? Se os meninos não querem, né, às vezes se prevenir com a camisinha masculina, tem a camisinha feminina, então você menina, né? Também o cara não quer a camisinha masculina, então vamos tentar a feminina, mas vamos se prevenir, né? Vamos tentar, né, melhorar isso daí, porque o índice de doenças sexualmente transmissíveis vem crescendo cada dia mais, e por falta desse cuidado e dessa atenção com a gente mesmo, né? Porque assim, o que a gente está pedindo não é para você nem cuidar só do outro, mas para você se cuidar, né? Nós vamos aqui a um breve intervalo, tá aí os nossos apoiadores, para que você possa também participar conosco, venha fazer parte dessa família Verdade em Foco. Voltamos daqui a pouquinho. A Casa de Carne Central tem os melhores preços do mercado iporaense. Na Casa de Carne Central, você encontra aves de qualidade, cortes bovinos e suínos aprovados pelo Ministério do Abastecimento. Melhores preços, produtos de qualidade e uma variedade de hortifrutis e laticínios é na Casa de Carne Central. E mais, a Casa de Carne Central é também mini mercado com diversos produtos à sua inteira disposição. Casa de Carne Central fica na Avenida Doutor Neto 431, no centro de Iporá. Teleentrega 643674-1909. E o amigo Assis desde já agradece a preferência.
Excelência em duas rodas na cidade de Iporá é com a Mariano Motos, que há mais de 30 anos atende no mercado em serviços de manutenção mecânica e conta agora também com lava-jato. Na Mariano Motos você encontra pneus, capacetes, escapamentos, óleos e outros acessórios que turbinam a sua moto. Mariano Motos, uma família trabalhando para atender a sua. Mariano Motos fica na Rua Bahia, número 132, no bairro Mato Grosso, em Iporá. Fones 64 3674 3302 e 64 3674 5436 e o WhatsApp 98407 6917. Eu disse Mariano Motos. Cássio Auto Center, alinhamento, balanceamento, suspensão e freios, troca de óleo e muito mais. Rua H, número 220, no bairro Mato Grosso, em Iporá, 3603-1847. Rodocar Auto Posto, na Rua H, número 182, no setor Bela Vista, em Iporá, Goiás. Fones 64 3674 6369 e 3674 1188. Publicidade e eventos é com a Mastersom. Está precisando de publicidade de carro de som? Fale com a equipe da Mastersom. Mastersom, qualidade e eficiência no que faz. A Mastersom tem trio elétrico para carreatas, cavalgadas, procissões, som para porta de loja, aniversário, casamento, leilões e muito mais. Mastersom conta com uma frota de carros para atender Iporá e região. Mastersom, WhatsApp 64 99207 3755. Avistão Supermercado. No Avistão Supermercado você encontra o menor preço da cidade. A Avistão Supermercado conta também com açougue e frutaria. A Avistão Supermercado toda semana com uma promoção especial para você. A Avistão Supermercado fica na Avenida 24 de Outubro, em Iporá, Goiás. Fone 3674-3129. Avistão Supermercado. Viajar com segurança, conforto é com a VR Transportes e Turismo. Não importa onde você vá, seja excursões, viagens, turismo, fretamento, eventos religiosos ou transportes universitário. Só a VR Transportes e Turismo lhe oferece atendimento de qualidade até o seu destino. A empresa conta com uma van de 16 lugares, um micro-ônibus de 30 lugares, um ônibus com 46 poltronas e outro com 48 poltronas. Todos eles à sua espera. Todos os veículos são licenciados pela GR. Vai viajar? Ligue para 64 3674 3974, 64 996 42 7991 ou 64 996 26 7306. VR Transportes e Turismo em Iporá, Goiás. Ok, estamos de volta com o nosso programa, né? Depois aí dos nossos apoiadores. Paula, me diga uma coisa. Hoje nós estamos em pleno século XXI, está aí aflorado para quem queira ver, né, nas redes sociais, a questão das informações sobre sexo, como fazer sexo, como se prevenir, tudo isso. Mas, diante dos pais, qual a maior dificuldade que se acha nos dias de hoje para os pais tratar com os seus filhos de sexo? E qual a melhor idade para que eles possam começar essa palestra, vamos dizer assim, com os filhos? Então,
Uma das maiores dificuldades que enfrentamos sobre falar sobre sexologia, de sexualidade com os nossos filhos, é aquela questão que eu disse do tabu, né? Eu não aprendi, não me falaram sobre sexo, então eu também, né, vou tentar evitar falar sobre esse assunto. Uma outra questão muito grande que eu sempre vejo no consultório é que os pais, eles acham que se falar de sexo com os filhos, vão estar influenciando os filhos a buscar o sexo mais cedo, né? E isso é errôneo pensar dessa forma, porque a gente tem estudos, né, que comprovam que se você fala de sexo com o seu filho, explica sobre sexo para o seu filho, ele vai ter conhecimento daquele assunto e automaticamente ele vai demorar um tempo a mais para procurar aquilo, porque talvez ele não tenha aquela curiosidade, porque ele fala e sabe do assunto muito tranquilamente, correto? Idade, a melhor idade para se falar de sexo com o filho não tem, é quando eles começam a perguntar, né? Igual ali na primeira infância, por exemplo, eles sempre vão perguntar uma coisa ou outra, mas gente, a gente precisa entender que a maldade, ela está na cabeça do adulto, ela não está na cabeça da criança. Igual, por exemplo, a criança, ela vai perguntar de sexo da mesma forma que ela vai perguntar de um carro, que ela vai perguntar de um brinquedo, ela vai perguntar de sexo, tipo, como, por exemplo, como que se faz filhos, né? Aí o que os pais normalmente fazem? Meu Deus! A cegonha! Né? E outra coisa que eu falo muito, gente, não minta para o seu filho, né? E aquilo vai virando uma bola de neve e depois você tem que ficar e você ensina para o seu filho que mentir não é legal, que é errado, e aí você passa a infância da criança mentindo para ela. Então, para começar, não minta, mas você pode falar também a linguagem dela. Como eu disse, a maldade está na nossa cabeça, igual, por exemplo, papai e mamãe foi dormir, papai e mamãe se amavam e tal, foi deitar, dormir e pronto, nasceu. Tipo isso, entendeu? É um exemplo que, assim, sem maldade nenhuma. O que eles vão fazer? Tá bom, vão virar ali, vai continuar brincando com o carrinho, com a boneca, seja lá o que for. Então, assim, porque aquela resposta para aquele momento está ótima, entendeu? Mas ser passado com cuidado, com tranquilidade, né? E é uma responsabilidade que é delegada aos pais, né? De que forma você quer passar isso para o seu filho, né? O que nós fazemos? Joga a responsabilidade na escola, joga a responsabilidade para o outro. Quantas e quantas vezes eu pego, assim, eu encontro mães que falam, eu não consigo falar desse assunto, né, para o meu filho, igual a questão da masturbação, por exemplo, né, ali até por volta ali, né, dos 5 anos, 7 anos, né, eles começam, às vezes fala assim, nossa, mas quando eles estão ali, a menininha tá ali esfregando no sofá e tudo, ela tá sentindo sensações, desejo, é uma masturbação? É sim. E agora, nessa menina, sei lá o que tem. Não, gente, ela está tendo sensações porque ela está conhecendo o corpo dela. Então, como proceder? Eu vou bater, vou espancar, vou colocar de castigo? Não, gente, não tem necessidade, né? É só colocar, chamar a atenção, tirar a atenção da criança. Meu filho, minha filha, né? Tá com vontade de fazer xixi? Né? Não tô não. Então vem aqui, vamos brincar, vamos fazer uma coisa ou outra, tira a atenção dela daquilo ali e leva ela para alguma outra coisa, né? Então, assim, como eu sempre digo, gente, a maldade está na cabeça do adulto. A criança não tem maldade. E isso aí, como ela vai ver e vai conhecer e vai entender o sexo, vai depender de como você passa isso para ela, né? Se é com tranquilidade, se é com cara de paisagem, como eu brinco. Gente, falou o que falou, por mais que você esteja, né, super assustado,
se contenha, respira fundo, faz cara de paisagem e responda tranquilamente. Ah, Paula, mas eu não sei responder, eu não sei o que falar. Então diga o seguinte: olha, agora nesse momento eu não tenho uma resposta pronta para te dar, mas eu vou procurar uma melhor forma, né, que você entenda, que você consiga entender melhor e eu te passo depois, né? Tudo bem, é melhor fazer isso do que dar qualquer resposta e aí deixar a criança ou o adolescente mais perturbada ainda. É melhor do que mentir, entendeu? Então é só falar: olha, agora no momento eu não consigo te responder, mas logo após, né, eu vou te dar uma resposta mais precisa. E vai procurar saber. Inclusive na época da puberdade, né? Começa a nascer os pelos, aí como os outros, já na adolescência, né? Na pré-adolescência, vamos dizer assim, que alguns são mais cedo mesmo, e ficam preocupados. Ali vem a questão da menina, a primeira menstruação, e totalmente despreparada, né? Mãe não fala, não ensina. Aí quando vai aprender na rua, já tudo errado. Aí traz consequência na cabecinha, né? Infelizmente, porque assim, o que a gente encontra? Pais que não falam nada sobre assunto em casa, manda para a escola. Alguns querem que a escola se vire com o assunto, outros já têm o maior questionamento que isso não é problema da escola e a escola não pode interferir e colocar esse assunto, né? E a gente tem uma briga muito grande em relação a isso daí. Mas a informação, de uma forma correta, ela precisa sim ser passada, como eu disse, como forma de informação mesmo, né? No início do programa, você me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Foi a questão de que você foi procurar, né, dentro da psicologia, da área sexual, para satisfazer, né, algo que você estava procurando. Você encontrou? Então, a parte de sexualidade, né? A parte de sexualidade eu fui sim por curiosidade mesmo, por ver a minha dificuldade, imaginar que assim, se eu tinha aquela dificuldade, quantas pessoas também, né, não poderia ter. E sim, eu encontrei, e assim, é um trabalho que hoje eu sou apaixonada. Como vocês podem ver, assim, o falar de sexologia para mim hoje em dia é muito tranquilo, né? E isso não acontecia antes, né? E eu vejo assim o quanto eu tenho ajudado muitas pessoas, muitos casais, muitos relacionamentos e principalmente muitas mulheres. E isso me dá muito prazer, me dá muita satisfação de trabalhar com algo que hoje eu sou apaixonada e que me satisfaz, não tem preço, né? Então sim, eu encontrei o que eu estava procurando. Paulo, eu vou te fazer uma pergunta agora. Nós já começamos a falar a respeito de masturbação, falando masturbação quando criança, né? Quando está descobrindo o sexo. E hoje, vamos colocar na fase adulta, né? Tanto o homem como a mulher, mesmo estando casados, às vezes não conseguem se completarem, vamos dizer assim, e há a questão da masturbação. Isso geralmente é normal ou não é normal? É muito comum. Na verdade, eu falo assim que tudo, né, nós precisamos ter um controle, claro, né? Mas assim, a masturbação, ela é precisa por conta do conhecimento, né, do próprio corpo, né? Se a gente não se toca, se a gente não se conhece, não tem como eu colocar para o outro as minhas preferências, né? E não tem como eu saber, né, o que o outro gosta se ele não me dá indícios, porque cada pessoa tem uma forma tanto de força quanto de velocidade, né? Isso aí vai depender de cada um. E isso daí, se você não sabe, não tem como você indicar para o outro. E se você não se toca e não procura saber,
não tem a mínima possibilidade de o outro adivinhar também. Às vezes acontece, né, de alguns adivinhar, sei lá, mas assim, é muito mais difícil, muito mais complicado, né? Então, assim, a masturbação, ela é sim necessária por conta do conhecimento, né? Então, não é nada de anormal, né? A gente precisa ter cuidado com essa frequência, né? Porque tem pessoas também que acaba tornando aquilo um vício, né? E como eu disse, né? O vício não é saudável, né? Nenhum tipo de vício é saudável, né? Então a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. Paula, finalizando praticamente o nosso programa, lá no seu consultório você atende mais jovens, adultos, pais, filhos, como que é? E fala pra gente aonde você atende também, já finalizando, vamos fazer, né, o merchandising aqui da sua clínica. Então, gente, eu recebo muito essa pergunta, às vezes eu faço muita enquete no meu Instagram, né? Eu tenho um Instagram que eu falo muito da parte de sexualidade, então eu respondo muita enquete, eu tenho um dia que eu faço, né, eu abro para perguntas para eu poder responder. E é interessante porque assim, eu tenho todo tipo de público, desde pais querendo saber como que fala sobre sexologia, sobre sexualidade, como trabalha isso com os filhos, desde adolescente, essa questão hormonal, né, e de como, né, eles estão inseridos aí na parte de sexualidade, a pessoas jovens, solteiros, nos relacionamentos e casais, né, problemas de casais, no relacionamento, na parte sexual. Então, assim, o público ele é bem amplo. Na verdade, eu tenho de tudo no consultório, né? Então, além da sexualidade, né, da sexologia, eu atendo também outros casos. Eu atendo na clínica, na Amparo Saúde, né? E eu tenho um consultório lá, e é lá que eu estou atuando nessa área. Paula, muito obrigado por ter se disposto a estar aqui conosco no programa Verdade em Foco. Foi um prazer imenso estar falando contigo. Espero, né, estar com você aqui no programa mais vezes, trazendo mais esclarecimentos nessa área para os nossos amigos e amigas que estão sempre acompanhando o programa Verdade em Foco. Eu agradeço muito, mais uma vez, pela confiança, né, e por ter pensado no meu nome para poder estar aqui falando, né, sobre um assunto, né, que é de extrema importância, mas que ainda temos essa dificuldade, infelizmente. Então, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui proporcionando também, né, um conhecimento a mais, porque é importante. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez eu quero aqui parabenizar você, mulher, pelo seu dia. Que Deus possa cobrir cada um de vocês com as suas ricas bênçãos e proteja a cada instante até a vinda de Jesus Cristo. Amém? Até o próximo programa.